E na busca então ainda de conhecermos um pouco mais do Espírito Santo, vamos ver no terceiro ponto desta noite as ações do Espírito Santo em nossas vidas. Então nosso terceiro ponto, as ações do Espírito Santo em nossas vidas. Diversas são as ações do Espírito Santo em nossas vidas. E eu vou pontuar algumas delas. E apresentaria aqui uma pequena análise a respeito delas, pois o tempo que nós temos aqui é curto. Primeira ação: ensinar os discípulos de Jesus. João, capítulo 14, verso 26. Está escrito: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Lhes ensinará. Didaxei. Palavra grega, né, para ensino. Os discípulos de Jesus não conseguiram, nos dias de Jesus, entender tudo o que ele lhes havia ensinado. Você vai lendo e você vai ver que a própria Bíblia vai nos narrar que muitas das palavras eles não compreendiam. Eles nunca entenderam o que Jesus falava quando dizia que ia destruir o templo e em 3 dias ele ia levantar um novo templo. Várias coisas eles não entenderam claramente. Mas aí tem essa promessa de Jesus, que o Espírito Santo viria e agora iria ensinar para eles todas as coisas e faria lembrá-los de tudo que ele já havia dito para eles. Que coisa maravilhosa e tremenda. Essa verdade, esta ação do Espírito Santo na vida dos discípulos, depois nós vamos ler o livro de Atos e você vai ver que se confirma. A partir do momento que o Espírito Santo desce sobre eles, eles recebem iluminação e eles começam então a entender do que se tratava as falas anteriores de Jesus. E essa verdade ainda continua na minha vida e na sua vida, sobre nós, discípulos de Jesus hoje. O Espírito Santo continua nos ensinando e nos fazendo lembrar de tudo que Jesus disse. Ele traz luz sobre as palavras de Jesus para nós, a fim de que a gente possa entender tudo quanto Jesus ensinou. Isso é maravilhoso demais. E ele faz isso, às vezes de uma forma direta, na sua vida, na minha vida. Então, muitas vezes você está lendo a palavra de Deus, a Bíblia, e você lê e você, de repente, percebe que você conseguiu entender claramente aquilo que estava escrito ali. O Espírito te iluminou e você entendeu, e você se alegra. Né? Você fala, não, eu tinha lido esse texto, eu nunca tinha reparado essa verdade que aqui está, porque o Espírito trouxe. E outras vezes o Espírito usa um pregador, como eu estou aqui nesta noite, falando a vocês, ou um outro pregador, ou um líder de um ministério que pode te ensinar. Ele usa pessoas no corpo para te ensinar, para te revelar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então ele pode fazer isso tanto diretamente em você, quanto ele pode usar outros para ensinar você através da pregação, do ensino. Mas ele está fazendo isso hoje. A segunda ação que o Espírito realiza em nós é testemunhar a respeito de Jesus. João, capítulo 15, verso 26 e 27. Aí está escrito, palavras de Jesus também. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará. Martirizei, vem da palavra Marte. Ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Quer dizer, o Espírito Santo tornaria o ministério e a obra de Jesus conhecida entre os homens. Essa é a ideia de testemunhar. O Espírito vai vir e vai testemunhar a meu respeito, Jesus está dizendo, para vocês. E vocês também irão testemunhar. Porque o Espírito faz o testemunho de Cristo se tornar real através dos seus discípulos.
Ele vai testemunhar para vocês de mim e vai testemunhar de mim através de vocês. E aí você lê em Atos 1:8. Texto bonito. Quando descer o Espírito Santo, ele iria derramar poder para que nós fôssemos testemunhas. E Jesus está aqui já anunciando isso, mostrando para eles, o Espírito ia fazer isso. E ele continua fazendo essa obra hoje. Nós somos, nas mãos do Espírito, instrumento para que Cristo seja conhecido entre todos os povos, nações, nos nossos vizinhos, no nosso trabalho. Nós somos as testemunhas de Jesus Cristo hoje. Ele nos dá capacitação para isso, sabedoria, coragem, para que a gente possa testemunhar. Até mesmo entre as grandes autoridades. A palavra nos diz isso, que Ele não nos deixaria ficar envergonhados entre as autoridades. Ele nos daria sabedoria para responder aquilo que nos fosse indagado. O Espírito, então, testemunha a respeito de Jesus e nos faz testemunhas a respeito de Jesus. Terceira ação, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, no verso 8 ao 11, está escrito: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O verbo grego, elexo, é a palavra que nós estamos traduzindo como convencer. Entretanto, essa palavra no grego, ela também pode significar expor. Ela é usada tanto então para convencer quanto para expor. O texto, na verdade, está dizendo que o Espírito Santo é quem nos convencerá a respeito de quem somos. Mas nós precisamos entender que esse convencer aqui, ele traz uma ideia de exposição. O Espírito vai nos convencer, vai expor de fato para nós quem nós somos, quem Jesus é, o que Jesus fez na cruz por nós pecadores. É Ele quem vai iluminar o nosso entendimento para que possamos crer a partir do conhecimento dessas verdades. Não é um convencimento desrespeitoso, forçado, como se o Espírito dissesse: não, esse aqui eu vou convencer, não tem jeito não, você não tem escolha. Ele vai abrir a sua mente, vai colocar a verdade de Deus lá e pronto, e você não tem escolha nenhuma, você vai ser alguém só que vai viver aquilo porque Ele fez isso com você, e você não tem escolha. Não, não é essa a ideia do texto. Mas é a ideia daquele que vem e ele começa a esclarecer a verdade. E Jesus fala muito disso, o Espírito da verdade. Ele vem esclarecendo as verdades que estão ocultas para aqueles que não têm o Espírito, para aqueles que não conhecem a verdade. Então ele começa a trazer esclarecimento. Esse é um processo de convencimento que o Espírito faz em nós. A quarta ação do Espírito é guiar os discípulos. João 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Esta ação de guiar se refere a uma ação de andar junto. É quando você vai até alguém, como quem pede uma informação, e aquela pessoa, ela vai te guiar até aquele lugar que você gostaria de chegar, mas ela vai com você, ela vai te acompanhar, te guiando nesse processo. É essa a ideia do texto aqui também para nós, quando ele usa essa palavra grega, odegesei.
essa ideia de alguém que nos guia junto. Não aquela pessoa, de repente, que você chega e pergunta para ela uma informação, e aí ela simplesmente fica e fala, ó, você segue aqui em frente, dobra lá à direita, aí você... Mas ele não vai com você, você tem que se virar... Não, o Espírito Santo, ele vai junto, essa é a ideia, ele vai conosco nessa revelação da verdade. Agora eu quero deixar uma coisa muito clara, né? Porque às vezes as pessoas confundem um pouco essa questão da revelação da verdade. Porque diz assim o texto, olha só, ele os guiará a toda verdade. Não se trata de toda a verdade de forma generalizada. O que eu quero dizer com isso? Ele não irá revelar a verdade que está nos pensamentos e nas intenções das pessoas. Tem pessoas que acham que o Espírito Santo tem esse dever de nos revelar os segredos íntimos do outro, né? Não, não é isso. O texto não trata disso. Não que o Espírito Santo não possa, em algum momento das nossas vidas e história, nos revelar intenções e segredos dos outros. Nós temos uma história na Bíblia que nós vamos ver um profeta chamado Eliseu, que estava longe de um rei que queria atacar Israel, e Deus revelava para ele o que estava acontecendo. Mas não é nesse sentido que o Espírito Santo está aqui sendo dito, mas está se referindo a toda a verdade de Cristo Jesus, a toda a revelação dada por Deus para que nós possamos crer em Cristo, para que nós possamos chegar à salvação. Então o texto se refere à verdade a respeito da revelação de Jesus e de sua obra redentora. O Espírito vem para revelar Cristo. O Espírito vem para testemunhar, como nós já falamos aqui, a respeito de Jesus Cristo. Quinta ação que eu quero destacar. O Espírito Santo dá vida à comunidade de Cristo. O que eu quero dizer com dar vida aqui? Eu quero falar de dinamismo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 ao verso 7, está escrito assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Visando ao bem comum. É o Espírito Santo que nos distribui no corpo de Cristo, em conformidade com os nossos dons e capacitações. É Ele que faz isto. Jesus nos escolhe para os ministérios. A um Ele chamou para ser pastor, a outro Ele chamou para ser músico, a outro Ele chamou para ser apóstolo, a outro, e Ele distribui entre nós serviços, ministérios, mas é o Espírito que vem e efetua tudo isso em nós e capacita tudo isso em nós. E faz com que a vontade de Deus, como nós vemos, se realize. Isso é tremendo. Veja, é o Espírito Santo que se move sempre em nosso meio, fazendo que tanto aquilo que Cristo quer, quanto aquilo que o Pai planejava, mesmo antes da fundação do mundo, se concretize e se torne real em nós. É Ele quem revela o mistério que Cristo tem para nós. É Ele quem revela os ministérios também de Cristo para nós. É Ele quem torna o Pai acessível a nós na pessoa de Cristo. É Ele que manifesta entre nós os dons espirituais. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecias, línguas estranhas, todos os dons. É Ele que torna tudo isso operante em nosso meio, com o fim de nos edificar, edificar a igreja, com o fim de preparar-nos, santificar-nos para que nós possamos encontrar com o noivo. É o Espírito que está atuando hoje, aqui e agora. É Ele que faz todas estas coisas. E muitas vezes o que eu quero dizer, nós sequer percebemos a ação do Espírito.
Mas Ele está fazendo. É preciso que a gente tenha esse conhecimento dessa verdade. Porque Ele é uma pessoa. Ele não é uma energia. É uma pessoa. E é uma pessoa que quer se relacionar conosco. Faz parte dessa história, nos levando para Cristo.